cumprimento os irmãos com a doce, preciosa, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só pela doce graça de Jesus, nós podemos viver aqui como família cristã, representando o reino de Deus nessa terra. E é essa graça que nos ajuda a caminhar dia a dia. Sem ela, nós não conseguimos. Aleluia. Nesses 3 momentos que tivemos aqui nessa igreja, ontem à noite, hoje de manhã e agora, nós falamos sobre família e desenvolvemos a nossa temática na família como construtora de memoriais. Então, ontem eu fiz uma introdução sobre a importância dessa família compreender que é uma unidade espiritual. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a transmissão, construindo memórias para transmitir para a próxima geração, essa transmissão geracional que precisamos fazer todos os dias na nossa família. E agora nós vamos fechar com a mesa do Senhor, né? O texto que eu baseei essa reflexão com os irmãos é 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que é o texto que fala da ceia do Senhor. Então, desde ontem nós estamos falando da ceia do Senhor. Porque nós somos construtores de memoriais da nossa família, porque foi isso que Jesus fez em diversos momentos do seu ministério, mas principalmente nos seus momentos finais, antecedendo a sua crucificação e morte. Esses momentos foram essenciais para fechar a história do ministério de Jesus aqui na terra. E é interessante que os evangelistas, eles falam sobre esses momentos finais e diz, na noite em que Jesus foi traído. Era o cenário. O momento que Jesus reúne com seus discípulos para instituir a ceia do Senhor, a Santa Ceia, não eram momentos fáceis. Não era um momento de festa, não era um momento de tantos outros momentos de celebração que Jesus tinha feito, mas era um momento de dor. Era um momento que já se antevia o que viria. Momentos difíceis para Jesus, na noite em que Jesus foi traído. Escutando pessoas, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, mas você não sabe a dor que eu tive. Aquele momento difícil na minha família me marcou completamente. Foi um momento muito doloroso e ficou uma memória de dor gravada. E é exatamente numa noite de dor que Jesus traz as memórias mais bonitas que nós deveríamos perpetuar em toda a história da igreja aqui na face da terra. Na noite em que Jesus foi traído. Por que esse cenário? Porque no cenário de dor, vivendo todas as adversidades humanas, todas as adversidades que uma família pode experimentar aqui na face da terra, Deus cria um memorial de amor, de alegria e de celebração. Um memorial que não aponta para essa limitação humana, mas um memorial que transcende a dor, que transcende a morte, que aponta para o momento onde todos nós estaremos à mesa com Cristo. Aponta a vinda de Jesus. E ao instituir a ceia do Senhor, Jesus disse, fazei isto em memória de mim. E embora esse texto seja tão conhecido de todos nós já ouvimos esse texto durante toda a nossa trajetória cristã, eu creio que este texto, nele nós temos ensinos preciosos para aprendermos como família. E quando eu comecei a pensar nesse texto para preparar uma palestra para a família,
Uns 6 meses antes de um evento que eu falaria sobre família, eu comecei a orar e pedir a Deus qual o texto que Ele queria que eu falasse sobre família. E esse texto começou a vir à minha mente muito forte. E eu perguntava: Senhor, mas o que eu vou falar sobre família no texto da Santa Ceia? E foi ali, pensando, pedindo a Deus discernimento, orando. A data estava chegando e eu continuava orando: Senhor, o que eu vou falar? E fui orando. Numa noite eu sentei à mesa da nossa sala e ali eu comecei a orar. E daí a pouco eu comecei a escrever. E aí saiu todo esse texto que eu tenho partilhado com os irmãos aqui nesse final de semana. Porque a ceia do Senhor, tão retratada em pinturas, em histórias, e recriada cada vez que a igreja ministra num culto de ceia, traz para esse contexto que trabalhamos aqui esses dias, alguns elementos muito significativos. Primeiro, porque fala de amor. Amor que é o oxigênio que a família respira. Segundo lugar, porque fala de comunhão, que é a essência dos relacionamentos familiares. Mas também fala de perdão, o que sustenta a estrutura diante das fragilidades humanas. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos perdoar. Família só se estrutura se houver perdão. Quando não há perdão, os relacionamentos são quebrados. E também, porque esta cena aqui fala de cura. Cura. Como nós precisamos de cura, irmãos. Diante de tantos adoecimentos físicos que denunciam o adoecimento da alma. Que todos os dias revelam como nós estamos precisando de cura na nossa alma, para que o nosso corpo seja curado. E esta cena aqui, que recriamos quando fazemos em memória de Jesus, também fala de cura. Mais ainda, fala de purificação. Para eliminar a contaminação que tem atingido tantos relacionamentos familiares nesse mundo maligno e perverso, que lança a vida humana no calabouço do hedonismo, onde cada um quer buscar o seu próprio prazer, numa busca desenfreada de prazer e felicidade, que ultrapassa a dignidade humana em busca de um prazer que nunca se consolida. Esse é o mundo que nós vemos hoje. Mas a cena da ceia do Senhor também aponta para o propósito da família como igreja em nossa trajetória terrena, com o propósito de representar o reino dos céus aqui na terra, alertando para a preparação da noiva para o encontro profetizado da volta de Jesus. A igreja é a noiva e esta cena aponta para o casamento. Aleluia! Glória a Deus! Então esta cena que fala de família traz todos esses elementos para que nós possamos refletir a importância quando Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Que é um memorial, irmãos? Mais do que uma lembrança. Memorial é transportar uma ação que estava no passado, de tal modo que a sua potência e vitalidade originais não sejam perdidos, mas trazidos para o presente. Essa é a definição do dicionário. Vou repetir. Memorial é transportar uma ação que estava no passado para o presente, de tal modo que a sua potência, quer dizer, a importância e o valor, e a sua vitalidade originais não sejam perdidas, mas trazidas para o presente. Entende agora porque Santa Ceia é um memorial?
E porque família é construtora de memoriais, o apóstolo Paulo traz esse significado ao escrever esse capítulo 11 em sua primeira carta aos Coríntios. Olha o que ele diz a partir do versículo 23. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios 11, a partir do 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. É esse o texto que o apóstolo Paulo traz para nós, dando instruções à igreja de Corinto. A igreja primitiva celebrava uma reunião de confraternização conhecida como a festa do amor, a festa ágape, que falava desse amor, esse amor pleno. E algumas distorções estavam acontecendo na igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo escreve para orientar a forma certa e correta da celebração. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, todos eles narram esses momentos finais que antecederam a crucificação. Lucas fala que Jesus chamou Pedro e João e os enviou a preparar a Páscoa, uma celebração que relembrava a libertação do povo hebreu do Egito. E Jesus deu os detalhes do homem que eles iriam encontrar pelo caminho, e eles seguiriam este homem para utilizar a casa desse homem nessa última refeição que eles fariam em conjunto, que era a celebração da Páscoa. Na realidade, o objetivo maior era comunhão, as últimas recomendações e a construção de um novo momento ritualístico que marcaria para sempre a memória dos apóstolos. Esse era o objetivo. Jesus instituiu a ceia como um memorial a ser repetido. E Paulo apresenta o profundo significado da mesa do Senhor como a comunhão entre os filhos de Deus, simbolizada pelo partir do pão. E isto revela o caráter de unidade da igreja. Porque assim como os membros compartilham juntamente de um único pão, também se reúnem para partilhar do corpo único de Cristo. Compreendemos isso? Paulo traz essa cena original. Jesus senta à mesa, toma o pão, agradece e oferece aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer, ele toma o cálice e fala a mesma coisa. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. 2 elementos, irmãos: pão
e vinho, que ganha um sentido e um significado para além do que os apóstolos conheciam. Naquele momento ritualístico, Deus dá ali, através de Jesus, um novo significado. Um ritual de amor, de doação, de comunhão, de unidade, de fé e de esperança, nos convocando a darmos continuidade como memorial. Mas o que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver com casamento? É nessa compreensão que nós queremos falar hoje. Porque quando nós vamos para o livro de Efésios, no capítulo 5, que está falando sobre família, antes do apóstolo Paulo falar sobre as funções familiares, ele diz no versículo 21, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então a gente só vai compreender família se nós temermos a Deus em primeiro lugar. Se nós tivermos a compreensão do que Deus fala para nós sobre unidade, sobre amor conjugal e amor familiar. As funções familiares começam a partir do versículo 22. Fala para a mulher, fala para o marido, vai falando ali, desenvolvendo a temática da liderança, da submissão. Agora, quando chega no versículo 32, pode ir passando os textos aí, 22, 23. Agora, quando chega no 32, olha o que o apóstolo Paulo fala. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Volta ao 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Está falando de casamento, está falando de família. No 32 diz que grande é esse mistério. Mas eu falo em relação a Cristo e a igreja. Irmãos, qual é o mistério que há entre a relação de Cristo e a igreja e de marido e mulher na família? Que grande é esse mistério? Todos nós sabemos que precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo de Deus para recebermos a revelação do propósito de Deus para casamento e para a família. Que mistério é esse? Porque a palavra de Deus diz que os mistérios do Senhor são revelados àqueles que o buscam. Nós podemos compreender um pouco esse mistério quando nós vamos à oração sacerdotal em João 17, quando Jesus ora ao Pai e diz: Pai, que eles sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o texto de Efésios 5 está falando sobre a unidade de Cristo e a igreja. Mas todo o capítulo está falando da unidade de marido e mulher. Que tem que deixar para se unir. Que tem que se tornar uma só carne. Que compreensão é essa que podemos dizer sobre família? Por isso, irmãos, que não é por acaso que o inferno faz tudo para destruir a família, atacada tão fortemente nos seus princípios e valores, porque família é algo sublime, grandioso, misterioso, uma unidade que a pessoa sem Deus não consegue compreender. Mas a grande questão é, se a estratégia de Satanás tem sido tão eficaz hoje, destruindo tantas famílias, qual a posição da família cristã nesse tempo de destruição? Eu creio mesmo, e vou repetir algo que eu já falei aqui. Eu creio mesmo que o avivamento que antecede a volta de Jesus acontecerá na família. Vou repetir.
Eu creio que o avivamento que antecederá a volta de Jesus, acontecerá na família. Amém? Amém? Como está a nossa família? Será que ela está pronta para receber esse avivamento? Efésios 5,14 diz: por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você. A palavra de Deus nos diz: desperta, levanta, para viver em amor, para viver uma vida cristã autêntica, para lutar pelo casamento e pela família, para conduzir a família ao avivamento, preparando para a volta de Jesus. E como nós vamos receber isso? Se nós não estivermos totalmente focados naquilo que Deus tem para nós, que nos convoca a um despertamento, a um levantar na nossa família, para que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar a essência dessa unidade que tão profundamente precisamos. Como isso é possível? A Santa Ceia traz essa revelação. Jesus amou os seus de maneira tão extrema e completa, que Ele foi às últimas consequências. Ele nos amou até o fim. E os elementos da ceia revelam isso. E pão é o primeiro elemento. Todos nós conhecemos o processo de preparação de um pão. Desde que sai do campo, que é colhido no trigal, que é moído, até chegar no forno, ser aquecido pelo fogo, chegar às nossas mesas e nós pegarmos este pedacinho do pão. Nós não paramos para pensar. Quando você pega o pão na Santa Ceia e que você olha aquele pedacinho de pão, nós não paramos para pensar como que o pão é feito. Como é que é esse processo até chegar à mesa? Quando Jesus dá graças pelo pão, Ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo partido por vós. Ele estava dizendo o quê? Este corpo humano que eu assumi por amor a vocês, será partido na morte, mas isto vai trazer cura. Vai trazer cura para o corpo, vai trazer cura para a alma, vai trazer cura para o espírito. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Isaías profetizou isso mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Ele diz: o meu corpo vai ser cortado, vai ser ferido, vai ser transpassado. O inferno vai fazer festa, celebrando a destruição do plano de redenção. Mas lembre-se, enquanto o inferno estiver fazendo festa, que o corpo foi ferido, isso será apenas sexta-feira. Porque o domingo vai vir logo ali. Logo depois o domingo virá. E naquele momento, quando o inferno começou a fazer festa, que chegou o domingo, Jesus foi lá, penetrou no mais profundo abismo e tirou de Satanás o poder da autoridade que Deus tinha entregue a Adão, que Adão entregou para Satanás. E Jesus foi lá e tirou da mão de Satanás o poder sobre a morte e a autoridade que ele tinha. E Jesus disse: eu tenho a chave da vida e da morte. Este corpo ressuscitará num novo corpo incorruptível, para que todos vocês possam entender que pela ressurreição vocês se tornarão um corpo incorruptível, assim como eu recebi este corpo. Aleluia! 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 Como igreja, irmãos, como templo do Espírito Santo de Deus, onde nós estamos, nós recebemos esta parte de Deus dentro de nós que nos dá vida. Como família,
Nós representamos a família cristã aqui na terra e precisamos compreender o mistério da unidade. Na verdade, é isso que Deus está falando para nós. É isso que os evangelhos e epístolas anunciam como revelação do propósito de Deus a nos instituir como família na face da terra. É isso que o pão fala. Quando nós olhamos o pão e olhamos cortadinho aqui, da forma que está, o corpo de Jesus foi transpassado por nós, foi moído por nós. E quando você pega esse pedacinho de pão, sabe o que isso diz? Que a sua cura já foi decretada. Que a sua cura já foi decretada. O corpo ferido traz cura. Cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito. Não temos mais que carregar esse peso da doença sobre nós, irmãos. A cura já foi posta para nós na cruz do Calvário. Segundo elemento. Do mesmo modo, depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O fruto da videira, em sua forma líquida, ganha um novo simbolismo. Aquele fruto da videira que todos os judeus conheciam, que era comum na realidade deles, que tinha no campo as videiras, que fazia aquele suco da uva puro. E quando aquela forma líquida, naquele momento Jesus pegou, ele deu um novo significado. Passou a representar o sangue de Jesus. E era necessária essa representação, queridos, porque corpo sem sangue não tem vida. O sangue é a vida do corpo. Então não teria significado se Jesus não tivesse unido esses dois elementos. Não foi por acaso. Pão e vinho, corpo e sangue. Corpo sem sangue não tem vida. O sangue é a vida do corpo e tem funções vitais. Para entendermos realmente o significado que Jesus falou, vamos entender de maneira bem simplista o que é o sangue para o corpo. Esse sangue que circula nas suas veias. Esse sangue que todos nós precisamos. O sangue, queridos, é um tecido vivo, produzido na medula óssea, formado por uma parte líquida, que é chamado de plasma, que é constituído de água, sais, vitaminas e fatores de coagulação, no qual estão misturadas as partes sólidas. Que são essas partes sólidas? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Isso é sangue. Qual a função das plaquetas? É a de auxiliar na interrupção dos sangramentos. Preste atenção nessa explicação de maneira bem simplista que eu estou dando aqui. Para que servem as plaquetas? A função mais importante das plaquetas é auxiliar na interrupção dos sangramentos. Os leucócitos são glóbulos brancos. Possuem formas e funções diversas, sempre ligados à defesa do organismo. Por que o organismo precisa ser defendido? Contra a presença dos elementos estranhos a eles, como, por exemplo, as bactérias. As bactérias vêm, e os leucócitos, que são glóbulos brancos, trabalham com essa função. Qual a função das hemácias? São glóbulos vermelhos. Uma aulinha aqui, nesse culto de Santa Ceia. A sua função, a função das hemácias, é transportar o oxigênio dos pulmões para as células de todo o organismo e eliminar o gás carbônico das células, transportando para os pulmões. Para que serve o plasma? É o líquido amarelo claro, que representa 55% do volume total do sangue. E através do plasma, circulam elementos nutritivos necessários à vida das células, como proteínas, açúcares, gorduras
e sais minerais. Esta compreensão amplia a dimensão do que Jesus disse: este é o meu sangue, derramado por vós na cruz do Calvário. Entenda isso como isso tem um significado tão importante. Aqui neste cálice tem essa representação. Quando nós olhamos para este cálice, nós estamos vendo aqui um suco da videira, da uva. E Jesus pegou e disse: este é o meu sangue. Este é o meu sangue, que tem todos esses elementos. E ele fala disso porque ele falou do corpo, o pão. Só que este pão aqui, ele só tem vida se tiver o sangue. O sangue dá vida ao pão. O sangue dá vida ao corpo. E essa compreensão se amplia ainda mais quando ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Queridos, quando a gente casa, como é que família é constituída? Nós fazemos uma aliança com o cônjuge. Nós fazemos aliança. Nós renovamos os nossos votos conjugais algumas vezes quando nós estamos nesses momentos de culto de família. Mas Jesus está nos convocando nesta noite para uma nova aliança. Eu tenho pedido a Deus que este congresso aqui, que temos feito durante este dia, seja um marco na sua vida. Um memorial que jamais você vai esquecer. Porque Deus quer que nós tenhamos a revelação do propósito da família que nos confiou para realmente anunciarmos a morte de Jesus até que Ele venha. E fazer uma nova aliança é aceitar, representar Cristo para a família. E o marido representar Cristo como líder. Como aquele que aceitou ocupar o lugar de liderança numa família, não uma liderança qualquer, não é chefia, porque chefia cada tribo tem um. Não é chefia. Aqui Deus está trazendo uma compreensão desse lugar para o homem. É uma liderança como a liderança de Cristo. É uma liderança inspiradora, motivadora. É uma liderança num ministério tríplice que Deus convocou cada homem para dar, para assumir um ministério como rei, profeta e sacerdote. Como rei é aquele que tem o governo da família, as diretrizes da família, que está ali para dar o rumo à sua família. Como profeta, o líder não tem autoridade em si mesmo. Ele recebeu uma delegação de autoridade do próprio Deus. É uma autoridade delegada. Então ele vai prestar conta a quem outorgou essa autoridade. E como profeta, ele fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor. E como sacerdote, ele é o protetor espiritual da sua família. Essa é a função do homem na família. E qual é a função da mulher? Está em Efésios 5. E vós, mulheres... Eu quero só as mulheres respondendo agora. Completando. E vós, mulheres... Mas ninguém falou, pastora. Vamos repetir? E vós, mulheres, sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Senhor. Submissão, queridos, é estar debaixo de uma missão. A missão do marido é como a missão de Cristo. E aquele que teme ao Senhor compreende isso. E entender tudo isso que a palavra de Deus está falando e aceitar essa missão é andar na contramão do mundo. Mas andar na mão de Deus. Andar no caminho que Deus está dando para nós. Logo, a missão do marido é amar como Cristo amou.
A missão do marido é gerar vida na família. Vitalidade, saúde, é nutrir, é alimentar, é cuidar, é ser o salvador, isto é, aquele que protege. Como líder, protegendo sua família, zelando por ela. Agora eu pergunto, homens, é possível fazer isso sozinho? É ou não é? Sim ou não? É possível fazer isso sozinho? Não, não. Por quê? Por isso Deus estabeleceu colocar ao lado do homem uma mulher, uma ajudadora idônea, sábia, inteligente para entender a sublimidade dessa missão. Porque a tola, ela não contribui com nada. A tola só critica, porque não entende o conceito bíblico da submissão. Portanto, queridos, o sangue dá vida ao organismo. O sangue dá vida ao organismo. E a família, como organismo vivo, necessita desse sangue para ter vida. Logo, quando Jesus falou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora nós podemos compreender um pouquinho do mistério mencionado no versículo 31 e 32. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Deixará o homem, não está falando deixará o homem e a mulher. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Por que que o homem tem que deixar? Porque ele vai assumir uma posição igual ao seu pai. Só que ele recebe um legado familiar. E ele vai levar esse legado para a sua família. Então é preciso analisar esse legado e ver que nesse legado pode ter muitas vezes coisas que ele não precisa levar. Como o apóstolo Pedro diz, este fútil legado que vos legaram os vossos pais, para poder assumir esse lugar de autoridade na família. Já a mulher, ela só sai debaixo de uma autoridade e vai para outra. Portanto, deixe-me dizer para as mulheres aqui dessa Igreja Batista Filadélfia. Deus não libera totalmente as bênçãos que Ele tem reservadas para uma mulher, enquanto ela não está debaixo de uma autoridade. Ela sai da autoridade do pai e vai para a autoridade do marido, debaixo de uma autoridade. E sempre nós estamos debaixo de autoridade. Na igreja há autoridade sobre nós. Então Deus é um Deus de leis. Deus é um Deus de autoridade. Porque a lei harmoniza, a lei equilibra, a lei dá direção e a lei protege. Quando nós não entendemos isso, nós transgredimos a lei e as consequências vêm. O casamento só atinge o propósito vital de unidade, como na oração sacerdotal, quando nós fazemos com o nosso cônjuge uma nova aliança de sangue, que gera vida espiritual no casal, que leva cada um a desejar ardentemente assumir as funções estabelecidas nesse texto de Efésios. Queridos, há poder no sangue de Jesus para destruir as fortalezas malignas que entram na mente e nas famílias. Quando Deus enviou a última praga da morte dos primogênitos lá no Egito, Ele ordenou aos israelitas que passassem o sangue de um cordeiro para que o anjo da morte não entrasse. Quem creu e seguiu as orientações, protegeu sua família. Quem não creu, sofreu as consequências da sua omissão. Nós temos que escolher, crer ou não crer. Jesus se ofereceu como Cordeiro de Deus ao derramar o seu sangue na cruz para que nós tivéssemos vida. E a palavra de Deus diz para nós, Deus diz, eis que ponho diante de vós a vida ou a morte. Escolhei, pois, a vida. O que nós estamos escolhendo hoje na nossa família, queridos? Se nós escolhermos andar no sistema do mundo, nós estamos escolhendo a morte. Mas se nós escolhermos andar segundo o propósito de Deus, nós estamos escolhendo a vida.
Se hoje for feito um hemograma, sabe hemograma? Aquele exame que a gente faz de sangue, que o médico pede. Se hoje for feito um hemograma físico, emocional e espiritual da sua família, que resultado dará? O exame do sangue que você doa à sua família com seu amor vai denunciar a real condição da saúde da sua família como organismo vivo. Preste atenção nisso, queridos. Como estão as plaquetas da família? Será que a sua família está anêmica? Sangrando? Frágil? Sem vitalidade para vencer os ataques externos? Será que seus filhos estão entregues aos conceitos mundanos e a toda sorte de degradação moral? Como estão os leucócitos? Estamos defendendo nossa família dos invasores? Ou nós estamos permitindo que as raposinhas entrem na nossa vinha e destruam quando a vinha está em flor? Quando a vinha está florescendo? Falamos hoje de manhã sobre isso. E as hemácias da sua família? O oxigênio que a sua família respira é o amor? O que ela leva para os seus pulmões que dá vitalidade é o amor? Como está circulando o amor na sua família? E os elementos nutritivos? Será que a sua família está sendo nutrida? Ou estamos como pessoas famintas, mal alimentadas dentro das nossas casas? Porque morre-se muito mais de fome de amor no mundo inteiro do que de fome biológica. Quando nós olhamos os países em guerra, que vemos aquelas crianças morrendo esqueléticas, aquilo nos comove, porque lá está morrendo de fome biológica, de fisiológica, porque por questões sociais, políticas e econômicas o alimento não chega lá. Mas se quando nós olhamos para dentro das nossas famílias, que as pessoas estão morrendo na alma, de doenças da alma, por questões de falta de amor, quantos estão morrendo ao nosso redor em depressão? Não tem um diagnóstico de morte dizendo morreu de depressão, mas a depressão traz para o organismo uma vulnerabilidade que abre as portas para as doenças, e as doenças vêm e matam. Como está a sua família? Queridos, sangue não se faz em laboratório. Só tem uma forma de transmitir vida para o outro corpo: doando. Doando. Qual o significado disso no uma só carne? O que quer dizer uma só carne na Bíblia? Como é que nós vamos entender esse mistério? Que está lá em Gênesis, que está lá em Efésios. Deixará o homem se tornará uma só carne. Jesus doou o seu sangue para que a igreja, como corpo, fosse um organismo vivo. E delegou esta responsabilidade na família aos homens, para transformar a família num organismo vivo, uma unidade, uma só carne. Compreendem porque o investimento de Satanás do reino das trevas tem sido de tal forma sobre os homens para tirar o homem daquela posição que Deus instituiu para ele na família. Agora, se eu tenho uma nova aliança de sangue com meu cônjuge, não vou trair, não vou romper, não vou abandonar, não vou desamparar. Haverá amor e respeito no cumprimento das funções, porque é uma aliança espiritual. E aí o apóstolo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, do corpo que foi ferido para cura, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem.
isto é, que estão mortos. Dá para a gente compreender a dimensão do que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor representa a família, queridos. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Sem discernir o corpo. Sem discernir o corpo que foi partido pelas suas pisaduras, somos curados. Então não é curado. E a doença fica. E a doença se instala. Quantas famílias doentes hoje que nós estamos vendo? Quantas famílias nessa condição fracas, doentes, condenadas à morte, porque o divórcio é a morte da família. Por não discernirem o corpo de Cristo e o propósito do casamento no projeto de Deus para a sua volta. É por isso que Deus diz através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E ainda, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nos amou de forma tão extrema e completa, que nos amou às últimas consequências, amou-nos até o fim. E com esse amor, Ele aponta para o seu retorno. E eu quero concluir com o texto de Apocalipse 3, versículo 20. Quando Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Onde Deus vai cear conosco? Na nossa casa. Ele está à porta, Ele está batendo, Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer entrar no nosso casamento, Ele quer entrar na nossa família, e Ele quer cear conosco. Ele está batendo a porta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você abrir, se nós abrirmos, Ele vai entrar, vai presidir a nossa mesa. E cada vez que você sentar à mesa, ocupando o seu lugar como líder na família, cada vez que a família estiver reunida à mesa, e ali diante do pão e do cálice da nova aliança, ali se perpetua um memorial de amor. Porque Jesus estará presente como pão da presença, preparando a família para as bodas do Cordeiro. Aleluia! 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 Aquele sublime momento tem um significado que transcende a história. Comam juntos desses elementos, e vocês vão lembrar de mim para sempre, como um rito simbólico, ativador de memória, que não nos deixará, como cristãos, apáticos nesse mundo que jaz o maligno. Irmãos, nosso destino é o reino de Deus. Nosso destino é estar com Cristo para sempre. Qualquer coisa desse mundo, por mais atraente que seja, não pode nos tirar o destino que nós temos, se nós entendemos que somos da família de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar agora aqui os pastores, né? Celso vem também. Porque agora vai ser esse momento que nós vamos participar em família. E o pastor vai fazer essa ministração. E eu creio que nesse momento, isso ganha um novo significado para você. Para cada um que aqui está. Obrigado, pastora. Vamos fazer então a aplicação hoje dessa palavra, movidos pelos elementos que nós temos hoje aqui sobre a mesa. O pão e o vinho, lembrando de todos esses benefícios que o sangue traz sobre mim e sobre você.
Talvez a nossa visão de ceia mude muito drasticamente a partir de hoje, depois de nós entendermos todo o sentido e significado do sangue, todo o sentido e o significado do pão, não apenas de maneira ritualística ou fazendo isso simplesmente para cumprir com mais uma obrigação. Lembrando, irmãos, que esses elementos devem unir as nossas vidas, devem ter significado a partir de hoje. A partir de hoje eu quero tomar a ceia dentro dessa expectativa do sangue, de proteção, de força, de nutrição, de cura, de salvação, renovação dessa aliança. Então eu espero que hoje, ao tomar esses elementos, você possa verificar tudo isso que compõe o pão e o sangue dentro da perspectiva da sua família, analisando a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. É tão importante, irmãos, quando a maturidade chega até nós e você consegue concluir coisas boas e coisas não tão boas na sua família, que precisam ser melhoradas, coisas que você já consegue cumprir e coisas que ainda você precisa cumprir. Eu espero que hoje, ao ouvir essa palavra, você tenha um diagnóstico da sua casa, da sua família, dos seus pares, daqueles que estão ao seu lado, que Deus deu responsabilidade. Eu sempre fico pensando na minha responsabilidade com minha esposa, meus filhos e meus futuros netos. A responsabilidade é muito grande, irmãos. O legado do nome vai passando de geração em geração, e você tem essa responsabilidade, não apenas de gerar, mas de cuidar, de proteger e de nutrir. Meu filho hoje é casado, eu me sinto tão responsável quando ele era solteiro, agora agregado da minha nora e do meu neto. Eu tenho uma responsabilidade de ajudá-lo, de fazer com que a família dele dê certo, que o meu legado que foi passado a ele possa ter continuidade. Isso não acaba quando ele casa, quando ele foi embora e constituiu a casa dele. Continua, irmãos, sobre a minha vida. O meu sobrenome foi para o meu neto, foi além do meu filho, agora está com o meu neto, e depois Levi Veloso, e vai passando de pai para filho, para neto. Minha responsabilidade continua maior do que quando ele era solteiro. Sua responsabilidade continua, não apenas até o casamento, mas enquanto você estiver vivo. A Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente, essa vem das mãos do Senhor. Eu espero que a partir de hoje, ao tomar esses elementos, você faça uma reflexão acerca da sua família, do que você está doando a ela, do que você está fazendo por ela. Se enquadra dentro desses elementos, do pão e do sangue, se ajusta, se coaduna a tudo isso que foi explicado hoje à noite. Existe toda essa força, todo esse dinamismo nesses elementos em prol da sua família. Senão, é um momento que nós temos para refletir. Hoje nós não estamos aqui falando do pecado intrínseco, do próprio nome sobre o pecado. Nós estamos falando hoje da minha família e da sua família. Eu queria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e agora pensasse na sua família como estrutura, como projeto. Esse meu projeto está onde? Ele está no início, ele saiu do papel, ele tem gerado força, ânimo. A minha família, ela está sendo alvo de todos esses elementos aqui dispostos. A minha casa é alvo do meu sangue ou do sangue do Senhor. Seus filhos estão protegidos, estão cobertos pela sua autoridade, pela posição que Deus lhe deu. Você, minha irmã, tem sido aquela edificadora idônea, essa auxiliadora que faz com que o seu marido ganhe força para que as coisas de Deus sejam implementadas.
Existe essa unidade, essa comunhão, essa parceria para que o projeto de Deus dê certo. Estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para dar certo. Não estou medindo força com você. Eu quero que isso funcione. Eu quero que a gente atinja o objetivo de Deus. O que eu posso melhorar para fazer esse projeto chegar onde precisa? Eu quero muito que Deus abra o nosso entendimento hoje, querido. A gente compreenda com muita profundidade e ao mesmo tempo simplicidade o poder desses elementos na minha casa e na sua casa. Mesmo assentado, eu vou pedir que os pastores distribuam esses elementos conjuntamente, tanto o pão quanto o cálice, no mesmo momento, e depois nós vamos partilhar do corpo e do sangue do Senhor. Continue mesmo assentado e vai pegando o seu cálice, vai pegando o seu pão, e depois nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que implemente essas coisas na nossa vida. Para facilitar, você que vai ceiar, você que tem essa reflexão, fique de pé. Vamos ficar todos de pé, irmãos. Eu espero que os efeitos dessa ceia atinjam você, sua família, atinja a minha família hoje de noite. A partir de hoje seja uma coisa totalmente diferente.